INSS de obras. Vamos entender de uma vez por todas o que é esse imposto e, afinal de contas, por que a gente tem que pagar esse imposto chamado de INSS de obras. Há umas 2 ou 3 semanas atrás, eu fiz um shorts ali no meu YouTube, no meu canal do YouTube, fiz um vídeo onde eu fiz um comparativo de 2 obras e eu recebi uma enxurrada de comentários dizendo por que tem que se pagar INSS de obras, né, qual é a finalidade, por que existe esse imposto. Então, gente, vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Se tu quer entender de uma vez por todas o que é o tal do INSS de obras, gruda aqui comigo nesse vídeo que tu vai entender. Mas antes de praxe, deixa eu me apresentar. Meu nome é Celso, eu sou engenheiro civil, eu sou especialista em regularização de imóveis e sou especialista em redução de INSS de obras de pessoas físicas e toda segunda-feira, às 19 horas, tem um vídeo novo aqui no canal, justamente com esse objetivo, de esclarecer as pessoas, de mostrar para as pessoas a importância delas terem seus imóveis devidamente regularizados, devidamente averbados lá na matrícula do registro de imóveis. Então, se tu curte esse tipo de conteúdo, se tu gosta de assunto de regularização, se tu quer entender mais sobre esse imposto de INSS de obras e principalmente como tu podes economizar muito dinheiro na tua obra, já vou te pedir, né? Já fica comigo até o final desse vídeo, já te inscreve no canal, já curte, já comenta, já compartilha esse vídeo com teus amigos, lá no grupo da família, no grupo dos amigos, com certeza tu vai estar ajudando alguém a economizar muito dinheiro nesse imposto, tá certo? Então, bora tomar esse chimarrão comigo ali e descobrir o que é o INSS de obras, afinal de contas, por que a gente tem que pagar isso? Vamos lá então, Celso, vamos lá, o que é o INSS de obras? Gente, vamos contar uma pequena história rápida, né, de como que a Receita Federal entrou nessa parada de INSS de obras e começou a controlar, digamos assim, a cobrança desse imposto. Antes, a parte de Seguridade Social era administrada pelo INSS, né, pelo Instituto Nacional de Seguridade Social. E, venhamos e convenhamos, é um caos, né, o negócio era um caos, a administração do Instituto. Então, o que aconteceu? A Receita Federal, lá por meados de 2014, 2015, ela assumiu a parte de Seguridade Social. E aí ela começou a meio que estudar as maneiras de como que ela poderia fazer as cobranças dos impostos, né, como que ela poderia, digamos assim, arrecadar mais. Tá? E o que ela fez? A primeira coisa que ela fez com relação à construção civil foi dar uma obrigação para todas as prefeituras. Ou seja, que a obrigação é essa. Ela criou um sistema que é o SIS-Obra-Pref, onde todos os meses as prefeituras são obrigadas a lançar nesse sistema da Receita Federal, né, todos os alvarás emitidos e todas as cartas de habites emitidas. Então, a partir do momento que tu entra com um projeto na prefeitura, né, e sai um alvará de construção, a Receita Federal sabe que tem uma obra lá naquele endereço. A partir do momento que sai uma carta de habites, a Receita Federal sabe que tem uma carta de habites naquele endereço. Por quê? Porque a prefeitura tem essa responsabilidade, essa obrigatoriedade de informar para a Receita Federal através desse sistema SIS-Obra-Pref. Bom, a partir daí, o que a Receita Federal fez? Ela criou o Cadastro Nacional de Obras. O que é? É o tal do CNO, né? O Cadastro Nacional de Obras. É o CPF, a identidade da tua obra perante a Receita, né? É o CPF lá da tua obra. Cada obra recebe um número, então, com base nas informações que são lançadas no CNO, a Receita, ela te permite acessar o SERO, que é o Serviço Eletrônico de Aferição de Obras. Então, esse sistema ela criou, né? Tu só consegue acessar o SERO, né, que é onde tu faz a aferição da tua obra, né, onde tu realmente calcula o imposto da tua obra, depois que tu faz o Cadastro Nacional da tua obra, tá certo? Importante, a prefeitura, ela não cadastra a CNO, ela lança as informações, né? A obrigatoriedade de cadastrar o CNO é do proprietário da obra, né, do dono da obra. Então, a prefeitura, ela lança as informações. O que pode acontecer é que se o proprietário não cadastrar o CNO, não fizer a abertura do CNO lá na Receita Federal, né, a Receita Federal ela pode cadastrar um CNO de ofício para poder fazer a cobrança daquela obra.
tá certo? Então, por que se paga, né? Primeiro, essa historinha achei importante trazer para vocês entenderem, né? Por que a Receita Federal, o que ela fez para poder apertar o cerco em relação a essa cobrança de INSS de obras. Né? Então, por que se paga o INSS de obras? O INSS de obras nada mais é do que uma contribuição previdenciária sobre a mão de obra utilizada naquela construção. Historicamente, o setor da construção civil tem muita mão de obra informal. Isso é fato. A gente não tem como negar isso. Muita gente trabalha como autônomo, né? E está tudo certo, está tudo bem. Né? Muita gente prefere trabalhar como autônomo, prefere não ser CLT. Por quê? Porque as pessoas elas têm a ideia de que, sendo CLT, elas têm os descontos lá do INSS, lá do Fundo de Garantia, né? Tem desconto disso, desconto daquilo, e muita gente, às vezes, o pessoal acha que não compensa, né, trabalhar como CLT. E geralmente, por as obras serem de pessoas particulares, o que é feito? É feito um contrato de boca a boca, né, um contrato formal, às vezes um contrato simples, aqueles contratos de gaveta que se chamam, né, entre o proprietário e o prestador de serviço, né, em que ele te cobra X para fazer tal e tal serviço, ou te cobra uma empreitada para colocar o piso, te cobra uma empreitada para colocar a cobertura da tua casa, enfim, né, a gente sabe que no Brasil é extremamente comum isso. E não, como é que eu vou dizer assim, não tem nada de errado nisso, né? É uma opção do trabalhador informal de continuar na informalidade, se ele quiser, né? Se para ele, naquele momento, é mais vantajoso, digamos assim, financeiramente, né, a opção é dele. Lembrando que, gente, embora a pessoa seja autônoma trabalhando em uma obra ou em qualquer outro serviço que seja, ela tem a obrigação de pessoa física, né, de pagar a sua guia do INSS. Né, porque se ela não contribuir com o INSS dela, de segurado dela, ela não garante o tempo de aposentadoria lá na frente para se aposentar, entendeu? Então, assim, o INSS de obras, ele não conta, quando o proprietário da obra faz o pagamento do INSS da obra, né, esse imposto ele não conta como tempo para a aposentadoria do autônomo que está trabalhando lá. São coisas totalmente distintas, tá? O INSS para aposentadoria é individual, é do CPF, é do autônomo. O INSS da obra, ele é do empreendimento, ele é da construção, ele é da mão de obra que está sendo empregada naquela construção, independente se for 1, 2, 3, 10, 20, 50 trabalhadores, entendeu? Então, o INSS de obras é da construção. O INSS de pessoa física é o CPF da pessoa, ele é individual. É ele que vai garantir a aposentadoria lá no final, quando bater lá o tempo mínimo de contribuição, tá certo? Então, quando a gente paga o INSS de obra, a gente não está pagando o tempo de contribuição para o autônomo, a gente está pagando para a mão de obra do todo que fez aquela construção. Né? Então, por ter essa grande informalidade, né, o que o governo criou? Ele criou essa obrigatoriedade de pagar esse imposto sobre a construção civil, que foi chamado de INSS de obras. Para quê? Justamente para custear o setor de seguridade social. Né? A gente sabe que como é que funciona a seguridade social, né? Quem recebe a aposentadoria hoje está sendo custeado por quem está trabalhando, né? Quem está trabalhando paga, tem o seu desconto do INSS lá todo mês, e esse desconto custeia quem está aposentado. Quando eu for me aposentar, eu vou ser custeado por alguém que está trabalhando. Né? Só que uma hora essa conta pode não fechar. E justamente com medo dessa conta não fechar, o governo criou esse imposto, que ele diz, olha, para tentar combater essa informalidade, né, a gente vai ter o INSS de obra, que é justamente para quê? Para garantir a seguridade social do sistema como um todo. Então, o INSS de obras nada mais é do que um imposto para custear a seguridade social do sistema como um todo. Né? Ele é pago sobre a mão de obra do todo que está fazendo aquela construção. Ele não é pago especificamente para o trabalhador. Tá certo? Então, isso é o INSS de obras, digamos assim. Tá? É o imposto para
custear a Seguridade Social, que é pago sobre a construção e que não tem nada a ver com a aposentadoria do autônomo que está prestando serviço lá, tá certo? Então eu espero que vocês tenham entendido ali um pouquinho sobre o que é o INSS de obra, por que se paga o INSS de obras, né? Infelizmente, né, a gente não vai entrar no mérito aqui se é caro, se não é caro, se é justo, se não é justo, né? Se estamos sendo roubados ou se não estamos sendo roubados. A questão do vídeo não é essa, eu quero trazer para vocês o entendimento de por que é pago o INSS de obras. Mas também eu quero te dizer, né, que existem maneiras legais, né, estabelecidas pela própria Receita Federal, onde a gente pode aplicar benefícios fiscais que a gente pode reduzir o valor desse imposto a ser pago. Tá certo? A gente pode aplicar hoje o fator de ajuste, pode aplicar a decadência, a gente pode aplicar o desconto por uso de pré-moldados, né? A gente pode aplicar desconto sobre o concreto usinado. Existem N maneiras de se poder aplicar esse benefício fiscal, né, e poder reduzir esse INSS de obras, que realmente é um imposto caro e muita gente desconhece o pagamento dele. Tá? Se tu quer saber um pouco mais de como que tu pode reduzir o INSS de obras, e mais, se tu quer entender como que tu pode fazer desse conhecimento, adquirir esse conhecimento de como que tu pode ajudar as pessoas, como que tu pode prestar esse tipo de serviço, né, do conforto da tua casa, né, tu podes atender o Brasil inteiro, né, prestando regularização de obras junto à Receita Federal. Entre em contato comigo, o WhatsApp está aqui, e faz a inscrição na Mentoria Satos. A Mentoria Satos é o programa de mentoria mais completo que tu vai encontrar aqui no mercado digital. Tá? Aulas gravadas direto ao ponto, sem enrolação, sem aulas longas para não ser chato, aulas direto ao ponto, né? Suporte WhatsApp quase que instantâneo, quase que momentâneo, grupo no WhatsApp se tu quiser trocar ideia com teus colegas, tu vai ter planilhas de cálculo, materiais de apoio, tu vai ter mini curso de gestão de tráfego para alavancar a tua carreira e ainda 4 encontros individuais comigo, onde tu pode sanar as tuas dúvidas e assim também alavancar a tua carreira, tá certo? Se te interessou, entre em contato comigo e vai ser um prazer te ter como aluno lá na Mentoria Satos, tá certo? E eu te vejo na próxima semana, no próximo vídeo, se Deus quiser. Tamo junto, um abraço, boa semana.